Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vivemos uma época onde existe uma geração com um zelo tremendo pelo ídolo do Senhor, um zelo por missões, um zelo pela palavra a ser pregada aos perdidos, aos índios, aos muçulmanos, aos budistas, aos incrédulos, mas não zelamos pelo sofrimento que Jesus padeceu. Aí eu me lembro que ele disse em Mateus capítulo 10, verso 38: e quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Uma coisa que eu tenho aprendido é que algum sofrimento está no chamado de todo crente, especialmente daqueles que Deus chama para levar o evangelho àqueles que ainda não foram alcançados. E quem não vive isso, quem não busca isso, quem não busca a vontade de Deus, o nosso amor a Jesus deve gerar um sofrimento pela mesma causa que Jesus sofreu. Abrir mão de tudo, das glórias deste mundo. Não nos tornemos uma geração de avivamento por andar com uma camiseta do Mover, ou por participar de conferências e congressos que pregam sobre santidade e adoração. Precisamos viver essa santidade e gerar em meio ao sofrimento uma verdadeira adoração. Eu sei que Deus tem derramado da sua glória nesses últimos dias. Deus tem falado com pessoas, tem despertado gerações para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. Mas uma coisa que nós nunca podemos esquecer é que a morte de Cristo pelo pecado do meu egoísmo não significa que me ajudará a escapar do sofrimento do amor, e sim permiti-lo, porque Ele tomou a minha culpa, a minha punição, e me reconciliou com Deus, com meu Pai. Não preciso apegar-me a essas coisas desse mundo, com o conforto dessa terra, para estar contente. Eu fico lembrando que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1, verso 8: portanto não temos que nos envergonhar do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participe comigo das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus. Querido, é o poder de Deus, é a revelação do Senhor que nos transforma, que muda a nossa vida, que transforma o nosso coração. Aleluia. A palavra do Senhor diz que quando buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, quando nos alegramos na alegria do Senhor, quando choramos com aquilo que gera choro no coração do Senhor, pessoas indo para o inferno, pessoas morrendo sem ter esperança. Por quê? Porque somos egoístas por nós mesmos, porque não queremos saber da vontade de Deus. Mas, querido, é importante para todos os novos crentes estar armados com esse pensamento, que o caminho para o reino do céu é o mesmo caminho do Calvário, e que há muitas tribulações, e o nosso chamado, todos quantos viverem piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Assim diz o apóstolo Paulo, aconselhando ao seu filho na fé, Timóteo. Muitas vezes eu fico pensando, esse sofrimento que o apóstolo Paulo falou ao seu filho Timóteo, que sofrimento o evangelho tem nos causado? Querido, eu quero perguntar para você, que sofrimento o evangelho de Cristo tem feito? O que você tem passado? Que dor você tem passado por o evangelho do Senhor? Que perseguição você tem sofrido? Se o evangelho que vivemos não tem nos trazido sofrimento algum, então categoricamente este não é o verdadeiro evangelho. Pode ser qualquer coisa menos o evangelho de Cristo. Que possamos seguir o conselho de Paulo: estou crucificado com Cristo e já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E para mim tenho por perda todas as coisas, por excelência do conhecimento de Cristo Jesus,
E para mim também, tenho por certo que todas as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O sofrimento que muitos missionários cubanos, muitos jovens, muitos homens, muitos pastores têm passado, têm sofrido por amor a esse evangelho. Querido, nós precisamos aprender que todo sofrimento, quando o Senhor falou que nós seríamos odiados até mesmo dentro da nossa casa por amor a Ele, isso significa que devemos incomodar os demais. As pessoas têm que ouvir essa palavra e têm que se sentir desafiado a pregar essa palavra, porque o Senhor Jesus, Ele nos levanta. O Senhor não quer uma geração de adoradores, daqueles que dizem que amam o Senhor, mas a todo momento buscam a sua própria vontade. O Senhor deseja que venhamos a abrir mão dos nossos próprios desejos para servir a Ele, aonde Ele nos mandar, seja onde for, seja para os muçulmanos, seja no meio dos índios, seja para os que não professam a nossa fé, sejam em países onde não se pode pregar o evangelho. Jovem, está nas tuas mãos se levantar nessa noite e proclamar o nome santo do Senhor, porque Ele te chamou. Portanto, pegue a tua cruz, deixe o seu comodismo de lado e anuncie as boas novas. Pregue a palavra do nosso Deus. Glórias a Deus. Confie no Senhor, busque ao Senhor. Não deixe que as lutas desse mundo venham tirar a paz do teu coração. Você foi chamado por Deus, você foi escolhido no ventre. Então anuncie as boas novas, pregue, faça, vá.